A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clinical Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para a medicina e segurança do trabalho. Sabe aonde você encontra? Na Clinical Center. Tudo em um só lugar. Mais informações, Travessa Rui Barbosa, 991 ou pelos telefones 3352-1105 ou 98357-6766. Clinical Center, tudo em um só lugar. Programa DigiShow Entrevistas. Oferecimento Clinical Center, tudo em um só lugar. Olá, telespectadores do DigiShow Entrevista. Nesta noite, eu tenho o prazer de receber a Elaine. Elaine é consultora empresarial. Elaine presta serviço para grandes empresas aqui no mercado paraense. E a Elaine é a última, posso dizer assim, menina, moça, das 4 que formam o grupo de empresárias do podcast Manda Quem Pode, formado apenas por mulheres. Elaine, seja bem-vinda aqui no programa DigiShow Entrevista. A casa é sua. Sinta-se à vontade para a gente falar de negócio, falar da vida da Elaine, falar da sua carreira, que o povo e o telespectador, principalmente empresarial, precisa saber. Seja bem-vinda, boa noite. Obrigada. É um prazer estar aqui, poder compartilhar a história de vida, né, tanto pessoal quanto profissional. E já estou bem à vontade. Pode mandar as perguntas que eu aguento. Opa, gostei. Então, eu estou vendo assim, Moisés, olha, eu acho que eu vou passar uns 2 vídeos teus aí do DigiShow depois da entrevista. Já a forma que ela entrou aqui no bate-papo, pode vir que eu estou preparada. Mas antes disso, eu queria falar para vocês e agradecer o carinho que eu venho recebendo na rua, no meu Instagram. Meu Instagram está aqui embaixo, Gui Trindade Júnior. Sempre mandem para mim as sugestões de pauta, o que vocês querem ouvir aqui no programa. O programa é feito para vocês, né? Então, eu ontem cheguei de viagem, o que eu mais recebi no aeroporto foi parabenizações falando desse programa, que as pessoas ficam presas para conhecer o programa e a vida do entrevistado. Então, queria agradecer de antemão a audiência do DigiShow Entrevista. Mas vamos lá ao que interessa, né? Conversar aqui com a minha convidada de hoje. Quem é a Elaine? Me conta para mim, mas conta ali olhando para o teu público, para os teus clientes. Quem é a Elaine no mercado? Como é que a Elaine, já fiquei sabendo que a Elaine não é paraense, como é que a Elaine chegou aqui em Belém? Sou paranaense, mas moro em Belém já tem muitos anos. Meus pais vieram morar em Altamira e eu acabei vindo simplesmente estudar em Belém, como a metade de Altamira acaba vindo, né, acontecendo. E nessa brincadeira acabei conhecendo meu sócio, mas na época eu fiz 2 cursos de tecnologias, fiz análise de sistemas e processamento de dados. E aí eu comecei e falei assim, nossa, o problema de todo mundo reclama que o sistema de gestão não presta. Mas será que realmente são sistemas que não prestam? E comecei a analisar e ver que, na verdade, eram os processos das empresas que não estavam adequados de acordo com a gestão. Então, a gestão estava indo para um caminho e as pessoas queriam que os sistemas se adequassem à forma errada delas trabalharem. Então, por que não começar uma reestruturação de processo sistêmico, pessoas, ou seja, fazer de uma forma totalmente estratégica? E ali eu comecei minha carreira profissional. Sou filha de varejista, meu pai sempre tinha varejo, mas também mexia com roça. Então, um dia a Elaine estava na roça, no outro dia ela estava no supermercado. E eu sempre digo, a minha função era de acordo com a arte que eu fazia. Então, se eu desobedecia meu pai, no outro dia eu estava limpando o chão, eu estava desossando boi no açougue, eu estava fazendo pão, eu estava no outro dia, no dia de roça, ia estar, sei lá, tirar leite, prender bezerro. Dependia plantar. muito da relação, então, com o pai. Essa foi a criação que eu tive. De acordo com minha teimosia, era a minha função no dia seguinte. Isso começou aos 8 anos até aos 20. Certo. Me poupe. Não vamos entrar no detalhe, né? Até porque eu brinco com meus convidados aqui, todo mundo entrou como menor aprendiz. Pronto.
Mas acho que das minhas artes assim, mais delicadas foi que eu tirei racha durante um bom tempo. Eu fazia aposta de carro, meus 17 para 18 anos foi bem delicado. Mas aí, então, assim, a Elaine veio para Belém para estudar. E aí conheceu o sócio, que é o mesmo até hoje. Sim, 20 anos. 20 anos. Agora me fala uma coisa, Elaine. A empresa de vocês, qual é o nicho de mercado que vocês estão atuando? Nós atuamos com empresas de médio e grande porte a nível Brasil. Então, nós optamos por atender o Brasil saindo de Belém. Diferente de tudo que nós vimos... Tudo ao contrário, Tudo né? ao contrário. Nós fazemos a logística inversa, né? Sim, é importante isso, né? Saber que tem profissionais capacitados aqui dentro do nosso mercado, né? Temos, por exemplo, a nossa equipe hoje em torno de 12 pessoas, 12 consultores no campo. Então, eu tenho consultores hoje em logística, comercial, auditoria, controladoria, sistema. Por exemplo, esse mês eu estou com 2 grandes mudanças, viradas de sistemas em empresas de grande porte ao mesmo tempo. Hoje nós atendemos aí uma cerca de mais de 30 empresas hoje dentro do nosso escritório, de grande porte. Tem clientes que chegam a ter 8 tipos de negócios diferentes. Então, se você multiplicar, então você tem uma noção. Atendemos clientes em São Paulo, fora do Brasil. Nós já temos clientes com unidades fora do Brasil, com movimentações já totalmente fora, né, externo e tudo mais. E atendemos praticamente todos os estados. Ou onde não atendemos hoje, já atendemos. Então, atendemos distribuidores, atacadistas, indústrias, empresas de segmento de saúde. Nós temos tanto a questão de saúde, tanto animal quanto humana. Sim. Então, ou seja, negócio sempre é negócio. Então, a forma da receita dela independe. Desde porque é só um produto a mais. A forma de gerir uma empresa, ela é única. Então, nós preparamos a empresa para expandir. Preparamos aí tanto a parte estratégica, a parte operacional, a estratégica para que ela esteja preparada para a expansão. Inclusive, nós temos aí um grande feito que está acelerando muito o desenvolvimento das empresas, que é a questão, por exemplo, da COP30 vindo para a região norte. Então, o que está acontecendo? Que algo que já era para estar acontecendo há muito tempo atrás, que era justamente as empresas se adequando, o compliance, governança e tudo mais, agora está tendo que acelerar algo que ela poderia ter feito lá atrás para aproveitar toda essa oportunidade que está se gerando nesse mercado. Realmente eu acho que você veio muito preparada, porque tu adiantaste até uma pergunta que eu ia te fazer. Nossa. Sobre a COP30, né? Porque a gente vai ter uma oportunidade de negócios, são inúmeros, né? Acredito que vai existir uma Belém antes e uma Belém depois da COP30, né? Acredito que, na verdade, já estamos vivenciando esse evento, porque já estão chegando empresas para cá, né? Por sinal, eu tive a oportunidade de conversar com uma das Manda Quem Pode. Na verdade, eu conheci com todas já, né? E a Suzane estava falando para mim que eles já estão trabalhando dentro do segmento dela para a COP30. Acredito que você também. Mas eu queria que você passasse para o público até o Instagram da tua empresa, o contato, para o público saber aonde encontrar a Elaine, né? elainecardoso.oficial é o meu Instagram pessoal e bcgestão.com.br, tanto é o site quanto é o Instagram também da BC. E nossas redes são 100% abertas, ainda sou muito... As pessoas me falam assim, Elaine, você não pode estar com contato direto, mas eu sou teimosa, eu amo lidar quando se fala sobre negócios, eu amo lidar com negócios, então me considero muito fácil de entrar em contato, diferente do que muitas pessoas acham. Então, por sinal, até te tirei de uma reunião hoje. Vou aproveitar aqui, Elaine. Vou até fazer. Ele já fez uma bagunça hoje na minha agenda. Eu vou até aproveitar aqui, vou fazer um mexão. Olha, você aí do Supermercado Paulista em Mosqueiro, quem atrasou a reunião fui eu, perdão, tá? Isso é um atestado, hein, gente? Então, tá aí. Eu tô falando no ar, né? Fui eu que atrapalhei a reunião, tô brincando. Mas, assim, não foi brincadeira, não. Mas assim, Elaine, tirando a brincadeira, você conhece muito o mercado, principalmente de varejo, eu tô vendo, né? E assim, é um mercado que eu também nasci nesse mercado. Eu sou publicitário de formação, mas gestor comercial a vida inteira. Como é que tá o mercado varejista do Pará, especificamente da Grande Belém, se preparando para esse grande evento? Porque assim, eu acho que aí é uma opinião do Edi, tá?
A gente precisa divulgar mais, a gente precisa anunciar mais, a gente precisa falar mais dos serviços que as empresas prestam. Muita empresa ainda tem a mentalidade aqui no Pará, que quando você compara com o Sul e Sudeste é diferente, que a publicidade e a propaganda é um custo e não um investimento. Então, assim, eu queria entender um pouquinho sobre isso, porque é o seguinte, o que acontece? Você precisa colocar no orçamento da empresa que você precisa ser visto. Eu tive a oportunidade de conversar com a Márcia, que é a corretora de seguros, que tem um negócio muito bom, Sim. mas que o mercado não sabe. E eu mesmo comentei com ela aqui na entrevista. Falei, tá bom, Marcinha, mas me diga uma coisa. Eu não estou aqui fazendo propaganda para ninguém, mas se eu for fazer hoje um plano de saúde, eu faço um plano de saúde com uma rede. Mas você tem o plano de saúde e tem o seguro junto. Por que você não divulga isso? Estou dando um exemplo só. Assim como o exemplo da empresa da Márcia, tem N empresas da mesma forma. Eu queria entender se você trabalha também nesse nicho, a sua empresa mostra para o mercado a importância de divulgar, a importância de anunciar, a importância de mostrar para o mercado que precisa ser visto. Por que não é visto? Não é lembrado. Não é lembrado, não aparece, né? Então, com a sua experiência, principalmente no segmento varejista, que tem muita coligação e sinergia com a publicidade e a propaganda, queria que você falasse um pouco sobre esse segmento, sobre esse tema aqui. Primeira parte da sua pergunta, vou passar aqui a resposta. Foram várias, né? Não Foram uma várias, só. gente, ele engatou, sabe? Sou mãe de uma autista, tá? Então, você imagina a atenção que eu tenho que ter com essas perguntas. Fica à vontade, tá, Helene? Mas vou responder assim, bem tranquila. Primeiro, eu sou uma das maiores amantes do Brasil do assunto trade marketing. Excelente. Então, desafio que eu quero fazer um evento já em cima disso, com você como parceiro. Opa, e tudo mais. Vamos lá. Em cima do trade marketing, que é justamente olhando para o varejo, qualquer mercado, quem não trouxer para dentro do seu negócio, a gestão comercial ela está morrendo. Então, o que está surgindo? É o gestor de trade marketing, que é justamente a pessoa que domina o conhecimento da compra, pensando no shopper, ou seja, no quem paga a conta, que as pessoas falam muito que é o consumidor final, mas na verdade o shopper é quem paga a conta lá no caixa, que nem sempre ele consome, né? Sim. Então eu tenho que me tornar um especialista em compra, olhando com olhar nesse cara, que não adianta eu comprar se eu não olho quem vai levar essa mercadoria. Você tem que dominar vendas e você tem que dominar marketing e publicidade. Sim. Então o trade marketing ele junta tudo isso e se torna um novo comercial do mercado. Então, se eu como comercial, seja ele no alimentar, seja no vestiário, seja na saúde, seja em todas as áreas, e não conseguir concatenar esses três assuntos, você vai estar fora do mercado em poucos anos. Eu sou da linha futurista, da gestão futurista, eu sou uma futurista. Então, meu foco é gestão e inovação com foco em vendas, que é justamente preparar a empresa para essa expansão. Quando você junta isso, você cria esse olhar. O varejo do Norte, não vou falar Pará, porque nós estamos mexendo com o Norte como um todo, com esse movimento de COP30, ele veio pegar toda a região Norte. O varejo está preparado. Ele não está muito... A preparação dele para absorver COP, o maior teste que o varejo passou na vida foi na pandemia. Aquilo ali enlouqueceu todo mundo. Só que, infelizmente, depois da pandemia, a parte do e-commerce, do varejo, ele morreu um pouco, se você for observar. Tipo, eles pararam de focar. E agora é o momento de focar novamente num e-commerce muito bem estruturado. Sim. Só que o e-commerce só funciona com uma puta de uma agência publicitária junto. Eu sou uma das maiores defensoras de agência publicitária desse Brasil. Excelente. Porque eu não consigo montar um planejamento estratégico dentro de uma empresa se eu não trouxer a agência para o momento da construção do meu planejamento estratégico. Até porque é importante esse profissional dentro do processo. Até para ele entender, até para ele ajudar o direcionamento do mercado. Né, para onde? Porque assim, vou te dar um exemplo. Eu brinquei aqui com o supermercado Paulista de Mosqueiro. Estou fazendo propaganda, mando um abraço para todo mundo lá. Vamos ter que falar do São Geraldo, do Pai, vamos ter que falar do preço baixo, uma série de coisas, vai. Vai. Tá bom, então um abraço para o seu Geraldo, para o preço baixo, para todo mundo. Mas assim,
É porque eu estou aqui conversando com a Elane presta consultoria para grandes empresas, então assim, a gente não pode falar de uma empresa só, senão as outras ficam com ciúme. Não vamos falar de distribuidores nem atacadistas, porque a lista não termina. Mas assim, eles vão vir aqui, né? Vão. Então assim, o que eu queria dizer é o seguinte, como você direciona para o mercado, certo? Mas precisa, como você falou, de uma agência, precisa do publicitário. Por quê? Precisa. Ele estuda o mercado. Qual é a forma que você vai atingir o teu público-alvo? Qual é o direcionamento? Casado com a sua gestão. Que isso é um casamento, né, Elane? Sim. Isso é um casamento. Então, assim, explica melhor essa fusão aí da gestão comercial focada com a questão publicitária e marketing para o Edi e para o mercado, porque os teus clientes, muitos já têm essa noção, mas tu acredita que tem ainda cliente que não sabe, tem cliente que ainda não olhou para esse... A pandemia, eu acredito que antecipou um pouco. Muito. Só que acontece o seguinte, parece que eles já estão... Relaxando novamente. Não parece não, eles relaxaram. Então, eu acertei? Acertou. Ok. Tanto é que na pandemia teve uma aceleração tecnológica absurda no mercado. Aí, de repente, todo mundo relaxou, aqueles grandes profissionais foram se perdendo. Por exemplo, qual o percentual que hoje no seu negócio, quanto por cento do seu faturamento está relacionado ao e-commerce, por exemplo? Exato. Quanto por cento ele está relacionado a multicanais de vendas? Você tem esse número? Se você não tem, você relaxou. E tem metas para isso, tem indicadores para isso, porque é muito acelerado. E aquela história... As pessoas sempre me perguntam, Elane, qual curso eu devo fazer a partir de agora para acelerar minha carreira? Faça marketing e publicidade. Opa. Ou então curso de tecnologia, porque quem realmente não entender de pessoas, eu nem vou falar porque todo mundo fala, né? Acho que isso está muito batido já, mas pessoas faz parte do nosso negócio. É um peso muito grande. E de uma forma marqueteira, de uma forma... Porque se hoje é o seguinte, quem não se tornar especialista em marketing e publicidade, como é que você consegue ter argumento suficiente para vender? Porque a linguagem do digital é uma, do físico é outra, do adolescente é uma outra, da pessoa que tem 60 anos é outra, ou seja, multigerações, você tem que... Um se chama atenção e agora é o seguinte, agora todo mundo tem dislexia, um tem um problema, outro tem outro problema e tal, ou seja, são muitas formas de se comunicar. E aonde é que eu encontro isso? Em marketing e publicidade. Eu encontro lá. Aí onde você junta tecnologia com humanas, com estratégia, como você traz esse profissional para dentro do nosso negócio? Eu preciso entender que eu tenho que montar ou contratar uma agência de marketing e publicidade estrategista para o meu negócio e ele tem que estar inserido no momento do meu planejamento estratégico, porque todo mundo reclama da agência. Todos reclamam de agência, que a agência não presta quando ela é terceirizada. Mas o erro está justamente em não envolver essa agência dentro do seu negócio e simplesmente depois passar uma parte e querer que a agência venha conhecer o seu negócio. Dependendo do dono da agência, ele até consegue, mas a maioria nem para dentro acha que, seguinte, minha agência está aqui dentro, o cliente está lá e eu vou fazer um trabalho que presta. Não. Tanto o dono da empresa tem que entender que ele tem que ser inserido na estratégia, no momento de decisão, quanto o dono da agência também tem que entender, se não me inseriu, como é que eu consigo ser inserido? Eu tenho que me envolver, porque não é postagem por postar. Eu tenho que entender o que meu cliente quer. Lidar comigo não é fácil. Eu sou uma pessoa que, hora eu crio uma coisa, hora eu crio outra, eu sou da criação, eu sou rebelde, eu sou uma líder eu sou uma governante nata ali, mas a criação está em mim. Imagina lidar com as pessoas assim no dia a dia. Eu acho, se você me permitir, só uma correção, eu não acho rebelde não, eu acho que você está pensando lá na frente. Vem muito da inovação, né? Da exatamente, criatividade. porque assim... aflora. Exato. Todo dia. Exato, porque assim, eu sou publicitário, né, de formação. Amo essa parte. Sou publicitário de formação, sempre voltado para o mercado varejista e em vários, né, nas empresas onde eu atuei. Então, eu concordo com tudo que você estava falando ainda há pouco, e eu vou dar um exemplo, eu não vou citar nome de empresas aqui, eu estava conversando com uma empresa que eu fiz uma pergunta para dona da empresa, e é uma empresa grande. Ela estava falando de estratégia de venda. Ela tem duas formas de chegar ao mercado. Uma, a venda por presencial, e a outra através de pedido, que hoje em dia tem iFood, tem várias formas de você pedir. Marketplace puro. Aí eu perguntei para ela assim, mas
o que você quer atingir? Aí ela falou, não, eu quero vender mais. Tá bom. Qual o percentual de venda do seu digital? Não sei. Cara... Quem não tem indicadores, KPIs no negócio, como é que eu vou medir isso? Exatamente. Então, assim, aí mostra ainda mais, Elaine, que existe uma carência muito grande nas empresas aqui. Você precisa estudar até para você... Como é que você vai abordar o seu público? Se o meu percentual de venda é maior no iFood, como é que eu vou... Você está entendendo? Qual a comunicação adequada para cada tipo, para cada público? Aí entra quem? Entra o publicitário, entra a gestão, a sua empresa. Você está entendendo? Sim. Como não é um custo, e sim é um investimento para você crescer de uma forma saudável. Quer te dar uma informação básica? Está dentro da sua área. Se pagam aí 200, 300 mil para fazer uma pesquisa de mercado, por exemplo. Você sabia que a região norte não se atravessa a rua e nem sobe escada? Uma pesquisa feita por especialistas de fora do Brasil. Chegaram à conclusão que não adianta fazer uma loja, porque a região norte, a pessoa não atravessa a rua. Então, se eu tenho uma rua, vou colocar meu comércio do outro lado e vou esperar que a pessoa vai subir, eu vou atravessar, esquece, não vai. E que se eu colocar por exemplo, colocar um negócio no segundo andar, gente, vocês vão ter que gastar muito com escada rolante, com isso, com outro, porque o povo daqui não sobe escada. É um hábito. É um hábito. E se você não entender a cultura, entender a região, entender como esse é que você público, vai abordar? Por que as pessoas perdem tanto dinheiro em investimentos, sem estudo nem nada? Por isso que essas áreas são tão importantes. Como eu não vou inserir essa área dentro de um planejamento estratégico, pensando no meu cliente, na expansão dele? São muitos pontos para ser abordados. Então, por isso que eu digo que um dos cursos mais importantes que se tornou hoje, o empresário hoje tem que dominar a contabilidade, um planejamento tributário é básico, o empresário ele precisa entender de marketing e publicidade, ele não gasta o tempo dele se tornando especialista. Contrate quem faça, porque é mais barato. Sim. É muita gente perdendo seu tempo para aprender mídias sociais, para saber postar. Gente, contrata gente para fazer esse trabalho e vai focar no que você sabe ganhar dinheiro, porque senão você perde. Exatamente, exatamente. Olha, por sinal, telespectador, que bate-papo interessante. Que bate-papo, como é que eu posso falar? De conhecimento, para você, principalmente empresário que está aí do outro lado. Olha, acompanhe as redes sociais da Elaine, a BCG, da empresa dela, é importante. Olhem também, mais uma vez, eu agradeço a inúmeras mensagens que eu venho recebendo e abordagem na rua sobre o DigiShow Entrevista, um programa que está bombando no mercado, né? Grandes profissionais estão sentando aqui comigo semanalmente, né? Por sinal, hoje, queria agradecer a presença da Elaine aqui, né? Então, assim, gente, e ela tocou num tema muito importante, ela está falando de hábitos, ela está falando de questão cultural do nosso mercado, que é diferente do Centro-Oeste, é diferente do Nordeste, é diferente do Sul. Então você precisa estudar, você empresário, precisa estudar o mercado que você está inserido. E você precisa, estou aqui fazendo propaganda para o publicitário, mas não estou, não é porque eu sou publicitário não, porque é uma necessidade no mercado, principalmente o mercado paraense. Alguém em uma área que era esquecida. Exatamente. E assim, Elaine, eu queria te fazer mais uma pergunta. Como é que nasceu o Manda Quem Pode? Já vi 3 versões. Eu quero ouvir a 4ª, da mentora, né? Porque já me disseram assim, eu acho que eu deixei por último. Acho que, deixaram por último, Elaine. Não, é uma questão de estratégia. Então, olha como o publicitário ele pensa, né? Então, assim, primeiro eu deixei as outras empresárias falarem dos seus negócios para depois chamar a mentora, que aí ela vai dar ela vai finalizar. Por sinal, Elaine, eu queria agradecer também pelo convite, né? Da próxima semana, vai estar lá presente com vocês. Né? Já agradeci as outras meninas, né? Estou tendo um contato muito direto com as meninas. Ontem eu tive um bate-papo com a Maísa, venho falando muito com a Suzane. A Marcinha que estava viajando, eu também viajei. Gente, ela é difícil de telefone. E as nossas agendas não estavam se batendo. Mas assim, agradeço aqui de uma forma presencial, né?
a você pelo convite. Na semana que vem nós vamos estar batendo papo, falando de negócio, falando de publicidade, falando do Digi Show. Muito. Falando da importância do programa no mercado. E quanto foi difícil eu chegar, tá, gente? Sentar aqui, não era minha praia. Quem lida com empresas grandes normalmente é da indicação, não tem publicidade. O nosso cliente não chega pelas mídias sociais, ele é muito da indicação, né? Mas aqui estou. E chegou, né? Chegou, né? Chegou, graças a Deus. Mas assim, eu quero saber como é que nasceu o Manda Quem Pode. Fala aqui o telespectador. Gente, foi uma junção de amigas, tá? Aquela história. Elaine, você participa disso, você participa daquilo, cada uma que participa e fala assim, nossa, vamos criar algo diferente? Porque o nosso mundo, ele é tão dinâmico, tudo que chega na nossa mão, nós temos que tomar decisão e colocar em ação, não dá para ficar consultando muito e tal. Vamos começar agora, é o seguinte, mostrar que a mulher, ela é muito mais forte do que parece. Muito se fala. Mas vivemos todas as quatro vivem no mundo masculino. Na nossa profissão, nós usamos a energia masculina no dia a dia do nosso trabalho. Como mães, somos a energia feminina lá, é diferente. Então, é muito disso. Assim como homem também tem umas inversões aí. Mas, quando se juntou as mulheres com características idênticas, por que não começarmos a compartilhar esse nosso lado de que realmente nós estamos aqui porque nós somos fortes, não estamos nos escondendo de dores. Não, é porque nós nascemos assim. Se existe 4 perfis comportamentais e está tudo bem, o nosso é dominante. Dominantes e influentes. Então, essa junção dessas mulheres dominantes e influentes, vamos também relatar também que, além de tudo, também temos dores, temos família, temos filhos. É que nem eu sou mãe de uma autista, tenho problemas, meu filho está lá, vive doente, vai, corre para o hospital, corre para tudo e, ao mesmo tempo, está tomando decisões. Ou seja, não deixamos os assuntos misturarem e está tudo bem. Sim. E não tem essa diferença. Para mim, não existe essa diferença. E vimos que as 4 conviviam ainda as mesmas situações. E por que não compartilhar e incentivar também que você pode se mandar, que você pode decidir, que está tudo bem, não comece a se recriminar, porque tem muita gente também que chega para você e fala assim, não, você age assim porque você tem uma dor, porque você está se escondendo. Então tem muita gente querendo rotular quem é um dominante e um influente, que ela tem problema e na verdade não é. Nascemos assim, fomos escolhidas por Deus para ser assim, e também você também pode desenvolver também esse outro lado, né? E como compartilhar e ainda trazer mais pessoas para a gente. Só tem uma coisa, gente, nós nem lançamos direito esse negócio e é muita mulher que manda, que pode, que está querendo se afiliar e olha, vai ser um movimento bem interessante. Que bom, fico feliz de, mais uma vez, ser convidado, ser o primeiro entrevistado, é uma honra. É verdade, porque só tivemos uma versão, foi só um teste entre elas. O piloto, né? Só entre elas. Já estou sabendo O primeiro convidado vai ser ele. Eu estou sabendo de tudo, Elaine. Ele é fofoqueiro. Eu que... Então, a Suzane que entregou tudo para mim, viu? Não, nem precisava falar. Porque das 4 a gente sabe que ela ia falar. A Suzane me contou tudo, então eu estou sabendo de tudo. Mas a Suzane é uma grande amiga. Demais. Então, assim, eu queria abrir o espaço para suas considerações finais, um bate-papo totalmente, como é que eu posso dizer a palavra correta? Ganhamos muito, foi uma troca de experiência, mas assim, o principal que eu uso é aprendizado. Temos que aprender sempre. Os bons profissionais, eles o tempo inteiro estão aprendendo, com as suas vitórias, com as suas derrotas. Mas assim, não é o Edi que vai encerrar. O Edi vai dar a oportunidade para a Elaine dar suas considerações finais para o seu público que está aqui me acompanhando. Fica à vontade. Eu falo muito dentro da gestão sobre o futuro. E já vi que muita gente também já tem mudado, inclusive, suas falas em relação a isso. No Brasil, são pouquíssimas pessoas que vêm nessa linha. E para o profissional do futuro, para a empresa do futuro, ela tem que desenvolver 4 grandes habilidades. Soft skills, que está ligado à parte comportamental. Hard skills, que está ligado ao nosso conhecimento técnico da nossa profissão, do nosso negócio. Mas as 2 novas, que nós precisamos trabalhar muito, é a Met Skills, que é justamente
a habilidade de aprender, se adaptar e colocar em prática de algo de uma forma muito rápida. Ou seja, deixe o seu ego na porta e aprenda o mais rápido possível e coloque em ação. E ainda dentro do Met Skills, a ciência está começando a considerar que a intuição faz parte de uma habilidade desenvolvida. Ou seja, para uns é o ouvir, dentro do espiritual, né, ouvir lá o teu lado espiritual, e para outros lado da ciência é o excesso de experiência que nós temos ao longo do tempo, que realmente passa a ser uma intuição. E nós temos que ouvir muito aquela vozinha que está lá dentro. Ou seja, aprenda a acalmar a sua mente através de uma meditação e começar a se ouvir e confiar mais em si, em você mesmo. Então, está dentro do Met Skills. E o quarto, fundamental, para os próximos passos, com essa inteligência artificial, com esse mundo robótico, automação, quem não desenvolver a habilidade Net Skills, que é justamente o network de forma articulada, o network de uma forma estratégica e proposital. As pessoas falam muito em network, mas qual a tua intenção? Quando você vai para um almoço, que você vai para um beach tênis, que você vai para um lugar para fazer network, qual a tua intenção que está por trás? Tem alguma intenção? Você vai lá particular o quê? Ou simplesmente vai por ir? Cuidado. Muitas das vezes estão perdendo muito tempo em alguns lugares que você não vai te trazer nada de bom ali. Aí você está perdendo filhos, está perdendo esposa, está perdendo marido, está perdendo família. Por quê? Está frequentando, está se tornando um viciado em network sem estratégia, sem um retorno para ali. Isso para mim tem me preocupado muito. Então, e acontece muito. É o que mais eu estou vendo acontecendo. Então, assim, e cuidado para você também não se tornar um obeso de conhecimento. Eu sempre digo, vai lá, aprendeu algo novo, coloque em prática, depois vai lá, pega um outro curso, coloque em prática, depois vai outro. Não engata as coisas um atrás do outro que você não vai conseguir. Vai ser tanta informação que você acaba perdendo noção do seu próprio negócio, porque você fica confuso. Verdade. E por último, aprenda termos técnicos. Um dos meus maiores desafios como consultoria é pegar todos os termos técnicos e difíceis e transformar de uma forma leve e simples. Gerir empresa é muito fácil. Se você usar um linguajar comum, de uma forma tranquila, é fácil. Esse é o meu maior desafio, porque eu sofri há muitos anos atrás, usando muitos termos rebuscados, tentando deixar, parece que a pessoa quer me ver inteligente. Não precisa disso. Venha um linguajar mais comum e saiba colocar em prática tudo aquilo. Elaine, muito obrigado pelo bate-papo. Te agradeço. Adorei a conversa. Obrigada. Tenho certeza que você que está em casa também gostou, com certeza. O programa DigiShow dessa noite fica por aqui. Eu te prometo, Moisés, que volta à programação normal. Acho que eu tirei 2 clipes só. Mas se eu pudesse, tiraria mais uns 4, porque o assunto foi totalmente... Programa DigiShow Entrevistas. Oferecimento: Clinical Center. Tudo em um só lugar. A saúde e segurança dos seus funcionários e da sua empresa começa na Clinical Center. Exames admissionais, demissionais, periódicos, audiometria e tudo mais voltado para a medicina e segurança do trabalho. Sabe aonde você encontra? Na Clinical Center. Tudo em um só lugar. Mais informações, Travessa Rui Barbosa, 991 ou pelos telefones 3352-1105 ou 98357-6766. Clinical Center, tudo em um só lugar.